Então era por isso que você queria tanto o divórcio, para roubar o que meu pai deixou para mim? Você não tem provas. Mas esta noite todos vão descobrir quem você realmente é. A valsa do orgulho e da vergonha. Isabela Vasconcelos conhecia a diferença entre humilhação e vergonha. Humilhação era o que acontecia quando alguém te destruía na frente dos outros. Vergonha era o que você carregava quando percebia que sabia da destruição havia muito tempo e mesmo assim ficou parada, arrumada, perfumada, esperando o momento certo para agir, como se houvesse um momento certo para esse tipo de coisa. Ela ficou parada perto da coluna de mármore branco, segurando uma taça de champanhe que não tinha tocado em 40 minutos, e observou Caio e Larissa atravessarem o salão juntos. Não era a primeira vez que ela os via assim. Era a primeira vez que os via assim na frente de 200 pessoas que a conheciam pelo nome. O salão do Hotel Unique estava decorado com as cores do 30º aniversário da Vasconcelos Participações, dourado e marfim, como se a empresa tivesse surgido de um casamento em vez de décadas de trabalho do pai dela. Isabela havia escolhido essas cores aos 23 anos, quando ainda achava que ia herdar algo além de uma dívida de lealdade. Agora tinha 28 e as cores pareciam uma piada particular que só ela entendia. Caio colocou a mão na cintura de Larissa com a naturalidade de quem estava em casa. Larissa riu de alguma coisa que ele sussurrou no ouvido dela, inclinando a cabeça de um jeito que Isabela reconhecia, porque era o mesmo jeito que ela própria havia inclinado a cabeça uma vez, anos atrás, quando ainda achava que os sussurros de Caio eram para ela. Isabela deu um gole na taça. O champanhe estava quente. Ela havia chegado ao evento com a bolsa de couro preto que guardava, dobrado em 3, um envelope com 6 folhas impressas. As folhas continham um texto que ela havia revisado 8 vezes nos últimos 4 dias, ajudando com a advogada que o pai havia indicado quando ela se casou, como se ele soubesse que algum dia ia precisar. O texto começava com Caio Rodrigues Mendes, após consideração cuidadosa e irrevogável, e terminava com um espaço em branco para a assinatura dela. Ela não havia assinado ainda. Não porque tivesse dúvidas sobre o conteúdo. Tinha certeza absoluta sobre o conteúdo. Mas havia algo entre saber o que precisava fazer e de fato fazer, um espaço estreito e sufocante que ela estava habitando, havia semanas, onde as palavras certas existiam, mas a voz para dizer-las ainda não havia chegado. Do outro lado do salão, a orquestra começou um novo número. Algo de Piazzolla, reimaginado para soar menos argentino e mais palatável para o gosto paulistano de gente que preferia a ideia do tango à realidade dele. Caio conduziu Larissa para a pista de dança. Isabela observou. Havia algo quase hipnótico na cena, não porque fosse bonita, mas porque era exatamente o que ela havia imaginado tantas vezes que agora parecia irreal, como encontrar uma foto antiga de um pesadelo. Caio dançava bem. Ela havia esquecido disso. Eles não dançavam juntos há 2 anos. Uma mulher ao lado dela, esposa de um conselheiro fiscal de quem Isabela nunca havia memorizado o nome, disse algo sobre o catering. Isabela assentiu sem ouvir. A mulher foi embora satisfeita com a resposta. Foi então que ela sentiu. Não viu. Sentiu primeiro, como pressão no ar, o tipo de alteração que alguns ambientes fazem quando alguém que não pertence a eles entra pela primeira vez. Ou alguém que pertence demais, depois ouviu. Murmúrios. O tipo específico de murmúrio que circula em eventos como esse, quando aparece alguém que não foi convidado mas que ninguém tem autoridade suficiente para pedir que vá embora. Ela virou a cabeça devagar, porque havia aprendido, ao longo de anos sendo filha de Henrique Vasconcelos e depois esposa de Caio Mendes, que virar a cabeça depressa demais era uma forma de revelar o que você ainda não sabia fingir que não te interessava. Rafael Monteiro estava parado na entrada do salão. Ele usava um terno escuro, sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto com uma displicência que Isabela reconhecia como o tipo de displicência que exige esforço para parecer sem esforço. Tinha 41 ou 42 anos, ela não sabia exatamente, e havia algo em torno dos olhos dele que o fazia parecer simultaneamente mais jovem e mais velho do que qualquer estimativa. A imprensa financeira o chamava de o Lobo da Faria Lima, o que era um clichê que ele claramente não se incomodava em refutar. Rafael Monteiro era o homem que, nos últimos 18 meses, havia comprado e desmontado 3 empresas que competiam diretamente com a Vasconcelos Participações. Não era inimigo declarado de ninguém. Era pior,
Era o tipo de adversário que nunca precisa declarar nada porque as ações falam antes das palavras. Caio havia mencionado o nome dele uma vez, num jantar em casa, com uma tensão na voz que Isabela havia arquivado mentalmente como informação relevante para uso futuro. Ela tinha muitos arquivos assim. Rafael percorreu o salão com os olhos sem pressa. Cumprimentou 2 ou 3 homens com apertos de mão curtos, do tipo que comunicam mais respeito mútuo do que simpatia. E então os olhos dele pararam. Pararam nela. Isabela não baixou o olhar. Havia aprendido isso também, a não baixar o olhar primeiro, porque baixar o olhar primeiro era uma concessão que as pessoas raramente devolviam. Rafael se moveu em direção a ela com passos regulares, sem urgência, como se estivesse cruzando um espaço que já lhe pertencia. Ela ficou onde estava, junto à coluna de mármore, com a taça de champanhe morno na mão e o envelope dobrado dentro da bolsa. Ele parou a menos de 1 metro dela. De perto, havia uma qualidade de atenção nele que ela não havia antecipado. Não era o tipo de atenção que avaliava. Era o tipo que esperava. Você não parece alguém curtindo a própria festa, disse ele. A voz era baixa, calibrada para não carregar além do espaço entre eles. Não é a minha festa, disse Isabela. É da empresa. A empresa tem o seu nome. Vasconcelos era o sobrenome do meu pai. Rafael inclinou levemente a cabeça. E o seu? Ela não respondeu. Do outro lado do salão, a música havia mudado para algo mais lento, e Caio e Larissa continuavam na pista. Isabela notou que Rafael também havia olhado nessa direção por uma fração de segundo, rápido demais para ser acidental, devagar demais para ser involuntário. Rafael Monteiro, disse ele, como se ela não soubesse. Isabela Vasconcelos, disse ela, retribuindo o protocolo sem o calor que o protocolo normalmente exigia. Eu sei quem você é, e eu sei quem o senhor é. Algo no canto da boca dele se moveu, quase não chegando a ser um sorriso. Então estamos apresentados. A orquestra começou outro número. Desta vez Piazzolla deu lugar a algo que Isabela levou um momento para identificar como uma valsa vienense tocada em ritmo brasileiro, mais lenta do que deveria ser, com um balanço que não pertencia à origem da peça, mas que funcionava de qualquer forma. Rafael estendeu a mão. Não disse nada. Não perguntou. Apenas estendeu a mão com uma precisão que tornava a recusa tão consciente quanto a aceitação, que tornava qualquer resposta dela uma escolha declarada diante de um salão inteiro de pessoas que estavam fingindo não prestar atenção, mas que claramente estavam prestando. Isabela olhou para a mão. Depois olhou para a pista onde Caio dançava com Larissa e onde Caio havia acabado de notar a presença de Rafael Monteiro, porque a rigidez nos ombros dele era visível mesmo a essa distância. Ela colocou a taça de champanhe em uma bandeja que passou ao lado, abriu os dedos e colocou a mão na de Rafael. A temperatura dos dedos dele era inesperada, não o calor em si, mas a solidez, como segurar algo que não vai se mover. Eles entraram na pista. Isabela havia aprendido a dançar valsa aos 12 anos, com uma professora que sua mãe havia contratado com a seriedade de quem acredita que há habilidades cujo valor só se revela depois. Ela havia dançado bem, e depois havia esquecido a maior parte, e o que restou era apenas o ritmo no corpo, a memória muscular de como ceder ao movimento sem perder o eixo. Rafael conduzia com pressão mínima. Não era o tipo de homem que usa a dança para demonstrar controle pela força, mas pelo contrário, pela precisão de guiar sem empurrar, de indicar sem ordenar. Era mais desconcertante do que se ele tivesse apertado com mais força. "Você faz isso com frequência?" perguntou ela em voz baixa, para que só ele ouvisse. "Dançar? Aparecer em lugares onde não foi convidado. Sempre que o evento justifica a presença", disse ele. "E o que justifica a sua presença aqui?" Rafael fez uma curva suave, guiando-a de um jeito que ela seguiu antes de perceber que havia seguido. "Negócios, inicialmente", disse ele. "Mas agora estou revisando." Ela não perguntou o que ele queria dizer. O salão havia ficado quieto de um jeito específico, o tipo de silêncio que acontece quando pessoas param conversas para observar algo que não esperavam ver. Ela sentia os olhares, não de um jeito desconfortável, mas de um jeito que reconhecia. Era o olhar de quem recalcula. Do canto do olho, ela viu Caio parar de dançar. Larissa disse algo para ele. Ele não respondeu. Isabela manteve os olhos em Rafael. Rafael manteve os olhos nela com a mesma qualidade de atenção que havia notado quando ele se aproximou, aquela atenção que esperava sem exigir. "Você sabia que ele estaria aqui?" perguntou ela. "Sabia que o evento seria aqui", disse Rafael.
Não perguntei sobre a lista de convidados. Era uma resposta construída para ser verdadeira sem ser completa, e ela reconheceu a construção porque havia feito a mesma coisa muitas vezes. Não era uma mentira, era uma arquitetura. A música terminou. Eles pararam. Isabela recuou meio passo, o suficiente para restabelecer a distância que protocolos sociais exigem. Rafael não recuou, mas também não avançou. Ficou onde estava, as mãos soltas ao lado do corpo, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu categorizar. Obrigada pela dança, disse ela. Foi um prazer honesto, disse ele. Ela foi buscar outra taça de champanhe que também não bebeu, e passou o resto da noite recebendo cumprimentos de pessoas que queriam saber quem era aquele homem e por que ele havia dançado especificamente com ela, e ela respondeu com sorrisos que não comprometiam nada porque havia uma arte nisso, e ela a dominava. Caio encontrou ela perto das 11 da noite, quando o evento estava esvaziando. O que foi aquilo? Perguntou ele, a voz baixa, mas com uma borda. Uma valsa, disse ela, com Rafael Monteiro. Com Rafael Monteiro, ela confirmou, como se fosse um dado neutro. Caio abriu a boca, fechou, olhou em volta para verificar quem estava por perto. Não é um homem com quem você deveria se associar. Eu dancei com ele, Caio. Não assinei nada. A escolha da palavra foi deliberada. Ela viu ele perceber. Eles foram para casa separados, como haviam chegado, e Isabela ficou na varanda do apartamento do 12º andar por uma hora depois que Caio foi dormir, olhando para as luzes da cidade que nunca apagavam completamente. Às 2 da manhã, ela ouviu a voz de Caio vinda do escritório. A porta estava entreaberta. Ele estava ao telefone, a voz baixa, mas não tão baixa quanto ele pensava. Não é problema, disse ele. A cláusula de herança é inerte enquanto ela não souber que existe. Uma pausa. Larissa, eu estou lidando com isso. Você precisa confiar no processo. Outra pausa, mais longa. Se ela assinar primeiro, perdemos a janela. Então vamos garantir que ela assine primeiro. Isabela voltou para a varanda. As luzes da cidade continuavam iguais. Ela abriu a bolsa, tirou o envelope dobrado em 3 e ficou olhando para ele por um longo momento. Então o dobrou novamente e o colocou de volta. Havia algo que ela não sabia ainda. E assinar sem saber era o erro que alguém havia calculado que ela cometeria. Ela não ia cometer. Na manhã seguinte ao evento, Isabela chegou ao escritório às 8h menos 10, 20 minutos antes do horário em que normalmente chegava, porque havia descoberto cedo na vida que chegar antes dos outros a um lugar é uma forma de reivindicar, silenciosamente, sem precisar dizer nada. O escritório da Vasconcelos Participações ficava no 30º andar de um prédio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e Isabela tinha uma sala com janelas do piso ao teto que davam para o corredor financeiro da cidade. Ela havia decorado a sala com móveis que eram dela, não da empresa, porque seu pai lhe havia ensinado que é importante saber o que é seu e o que é emprestado. Ela abriu o computador e passou uma hora relendo os documentos que sua advogada havia enviado na semana anterior. Os documentos eram sobre o contrato pré-nupcial que havia sido assinado 4 anos atrás, quando Isabela tinha 24 anos e ainda acreditava que contratos pré-nupciais eram formalidades que pessoas sensatas faziam para nunca precisar usar. Havia uma cláusula que ela havia sublinhado em vermelho. A cláusula dizia, em linguagem jurídica que sua advogada havia traduzido em linguagem humana por e-mail, que em caso de divórcio iniciado pela parte feminina, a parte feminina abria mão do direito à auditoria independente dos ativos societários acumulados durante o casamento. A justificativa para a cláusula, segundo a redação original, era a proteção da continuidade operacional em caso de dissolução conjugal, o que era uma forma elegante de dizer que se ela saísse primeiro, ele ficava com as contas. Isabela havia lido essa cláusula 3 vezes quando assinou o contrato. Havia perguntado à advogada da época o que significava. A advogada havia explicado, e ela havia assinado de qualquer forma, porque Caio havia dito, sorrindo daquele jeito que ela havia levado 2 anos para entender que era performático, que isso é só para proteger a empresa, você sabe que nunca vai precisar disso. Ela estava pensando nessa memória quando a recepcionista bateu na porta e entrou para dizer que havia um visitante sem agendamento. Rafael Monteiro, disse a recepcionista, com uma inflexão que indicava que ela própria não sabia se devia ter deixado ele passar. Isabela fechou os documentos no computador antes de responder. Pode mandar entrar.
Rafael entrou carregando nada além de si mesmo, sem pasta, sem tablet, sem os acessórios que as pessoas costumam usar para sinalizar que chegaram para uma reunião séria. Ele usava uma camisa cinza e uma calça preta, e havia algo deliberado nessa ausência de formalidade num ambiente formal. "Bom dia", disse ele. "Bom dia." Ela não se levantou, não porque fosse grosseria, mas porque levantar seria uma concessão de terreno que ela não havia decidido fazer. "O senhor costuma aparecer sem avisar." "Avisar com antecedência dá tempo para preparar recusas", disse ele, sentando-se na cadeira do lado oposto da mesa, sem esperar ser convidado. "Recusas de quê?" Rafael colocou as mãos entrelaçadas sobre a mesa e ficou olhando para ela por um momento com aquela atenção que ela havia notado na noite anterior, aquela qualidade de espera. "Eu quero propor um acordo", disse ele. "Direto ao ponto, porque eu imagino que você prefere isso. Depende do acordo. A Vasconcelos Participações tem um problema de governança que vai se tornar público nos próximos 90 dias, disse Rafael. Não porque alguém vai anunciar, mas porque a estrutura acionária atual tem inconsistências que qualquer auditoria independente vai encontrar. Isabela manteve a expressão neutra. Era uma habilidade que havia desenvolvido ao longo de anos, não porque fosse fria, mas porque havia aprendido que mostrar a reação antes de entender o contexto era uma desvantagem desnecessária. "O senhor está me dizendo que conhece a estrutura acionária da empresa melhor do que eu? Estou dizendo que conheço algumas partes que talvez você não conheça. E por que o senhor saberia isso?" Rafael fez uma pausa pequena, do tipo que indica que a resposta existe, mas está sendo calibrada. "Porque tenho estado analisando uma possível aquisição parcial da Vasconcelos há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi o tipo que os dois habitaram sem quebrá-lo por alguns segundos. "Aquisição", repetiu Isabela. "Parcial. Uma participação minoritária. Nada que mude o controle operacional. E o senhor precisaria do quê para isso?" "Da sua assinatura", disse ele. "Entre outras coisas." Isabela se levantou e foi até a janela. Não para olhar à vista, mas para ter 1 metro de distância entre ela e a conversa enquanto processava. Lá fora, a Faria Lima estava com o trânsito que sempre tinha às 8 da manhã, imóvel e furioso. "A minha participação na empresa", disse ela, sem virar, "é nominal. Eu sou diretora de desenvolvimento de novos negócios. As decisões societárias passam pelo conselho de administração. A sua participação nominal", disse Rafael, "inclui 15% das ações ordinárias que seu pai transferiu para você como parte do planejamento sucessório realizado em 2018. Isabela virou. Rafael estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu ler imediatamente. Não era triunfo. Era mais próximo de algo que ele estava segurando. "Quem lhe disse isso?" perguntou ela. "Está nos registros da junta comercial", disse ele. "Não é informação privada. É informação que, por alguma razão, parece não ter chegado até você diretamente." Ela voltou para a mesa. Ficou de pé, não sentou, porque sentar agora seria um tipo de rendição que ela não estava pronta para fazer. "Eu preciso verificar isso com a minha advogada antes de continuar qualquer conversa." "Claro", disse Rafael, "e eu preciso entender qual é o interesse do senhor nisso especificamente. Porque uma aquisição parcial de 15% não justifica aparecer sem avisar na minha sala às 8 da manhã. Rafael ficou quieto por um momento. Depois disse, "Não, não justifica." Era a primeira coisa que ele havia dito que soava como algo não calculado. Ela notou. "Então qual é a versão completa?" perguntou ela. "A versão completa", disse ele, "é que os 15% que você possui são os únicos que não estão comprometidos com nenhuma operação ou promessa de transferência que eu pude identificar. Todo o resto da estrutura acionária da Vasconcelos está, por razões que eu não preciso especular, em processo de movimentação que não está registrado nos documentos públicos." Isabela sentiu algo que não era exatamente medo, mas que ocupava o mesmo espaço onde o medo costuma ficar. "O senhor está dizendo que alguém está movimentando ações sem registro. Estou dizendo que os documentos públicos apresentam inconsistências que sugerem isso. Isso é uma acusação grave. É uma observação documentada", disse Rafael, "que eu estou trazendo para você antes de levar a qualquer outra pessoa, porque você é a única parte envolvida que parece não saber o que está acontecendo." Ela ficou olhando para ele. Havia algo na frase "parece não saber" que a incomodou de um jeito específico, não porque fosse insultuosa, mas porque era precisa e precisa doía diferente de insultuoso.
Eu vou precisar de tempo, disse ela. Tem tempo, disse Rafael. Ele se levantou. Mas provavelmente menos do que parece. Ele foi até a porta e parou. Sem virar, disse: a Larissa Fontes foi contratada pela Vasconcelos há 3 semanas como consultora de reestruturação. O contrato dela tem uma cláusula de acesso preferencial a documentos societários. Ele virou então só o suficiente para ela ver o perfil. Eu achei que você deveria saber. Ele saiu. Isabela ficou parada no meio da sala por um longo momento, com o tráfego imóvel lá embaixo e o silêncio dentro, e então ligou para sua advogada. A advogada se chamava Dra. Fernanda Aguiar, havia sido indicada pelo pai de Isabela anos atrás, e tinha o hábito de falar devagar quando a informação era ruim, porque havia aprendido que as pessoas precisam de tempo para processar enquanto ouvem. Ela falou devagar. O planejamento sucessório do seu pai, disse a Dra. Fernanda, foi realizado em 2018. Como você sabe, a transferência das ações foi registrada, mas houve um aditivo feito 6 meses depois, em novembro daquele ano, que alterou as condições de usufruto. Eu estava tentando localizar esse aditivo há algumas semanas porque o escritório que cuidou do processo originalmente foi fechado e os arquivos foram dispersos. Alguém os levou? Perguntou Isabela. Uma pausa pequena. Os arquivos físicos foram requisitados por um representante legal da Vasconcelos Participações há 2 anos. Isabela fechou os olhos por um segundo. Quem assinou a requisição? Caio Rodrigues Mendes, na qualidade de diretor-presidente. Ela abriu os olhos. As luzes da cidade lá fora eram as mesmas de sempre, mas a geometria delas parecia levemente diferente, como quando você olha para uma figura por tempo suficiente e a figura muda sem que nada na figura mude. Dra. Fernanda, disse ela, eu preciso que a senhora encontre uma cópia digital desse aditivo, em qualquer lugar. Estou tentando, disse a advogada, mas você precisa saber que sem o documento original ou uma cópia autenticada, qualquer argumento baseado nele vai ser contestável. Oisai e Isabela. Se alguém tomou esses documentos intencionalmente, isso muda a natureza do que está acontecendo. Eu sei disso também. Ela desligou e ficou olhando para a tela do computador por um longo tempo. Depois abriu o e-mail e começou a escrever para Rafael Monteiro. Escreveu: obrigada pela visita de hoje cedo. Após consideração, minha resposta ao acordo proposto é não. Ficou olhando para a frase. Apagou. Escreveu de novo. Preciso de mais informações antes de qualquer resposta. Ficou olhando para essa frase também. Apagou também. Ficou com a caixa de mensagem aberta e vazia por 40 minutos, e então a fechou sem escrever nada. Era a resposta mais honesta que ela conseguia dar naquele momento. Não tinha resposta ainda. Às 2 da tarde, ela foi ao 10º andar, onde ficava o setor administrativo, e pediu para ver os contratos de prestadores de serviço ativos no trimestre corrente. A assistente administrativa, que se chamava Cláudia e havia trabalhado na empresa desde antes de Isabela entrar, passou a lista sem perguntar por quê. O nome de Larissa Fontes aparecia no 17º item da lista. Contrato de consultoria em reestruturação organizacional, início 3 semanas atrás, término em aberto, remuneração mensal que era mais alta do que a de qualquer outro consultor externo na lista. Cláusula de acesso. A consultora terá acesso irrestrito a documentos societários relevantes ao escopo da consultoria, conforme definido pelo diretor-presidente. Definido pelo diretor-presidente. Isabela devolveu a lista para Cláudia com uma obrigada e voltou para a sala. Sentou-se na cadeira e ficou olhando para as janelas. Então fez uma coisa que raramente fazia. Ligou para o escritório do Dr. Marcelo Queiroz, que havia sido o advogado pessoal de seu pai até a morte de Henrique Vasconcelos 3 anos antes. Não sabia exatamente o que esperava, mas havia aprendido com o pai que quando você não sabe para onde ir, vai falar com a pessoa mais antiga que conhece, porque antiguidade é uma forma de mapa. A secretária do Dr. Marcelo disse que ele estava em audiência e não podia atender. Isabela deixou seu nome e pediu retorno. O retorno veio às 5 da tarde, quando ela estava prestes a fechar o escritório. Dr. Marcelo soava como sempre havia soado. Devagar, com aquelas pausas de quem pensa antes de falar e sabe que isso é uma qualidade rara. Isabela, como está você? Tentando entender algumas coisas, disse ela. Que tipo de coisas? As ações que meu pai me transferiu em 2018. Há um aditivo de novembro daquele ano que não consigo localizar.
Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Mais longa do que uma pausa de quem está tentando lembrar. Era uma pausa de quem está decidindo quanto dizer. Dr. Marcelo, disse ela com cuidado, o senhor sabe algo sobre esse aditivo? Eu redigi esse aditivo, disse ele. Junto com a equipe de planejamento sucessório do escritório Figueiredo e Associados, que fechou em 2021. O que, Letícia? Outra pausa. Isabela, eu precisaria verificar minha memória com os documentos antes de afirmar qualquer coisa com precisão. Você entende que não posso reproduzir de memória o conteúdo de um instrumento jurídico, mas o senhor lembra em linhas gerais? Silêncio por alguns segundos. Então, lembro que seu pai estava preocupado com a possibilidade de que os ativos transferidos a você ficassem expostos a decisões societárias das quais você não participava ativamente. O aditivo tinha a função de proteger esses ativos. Uma pausa. De certas decisões, feitas por certas pessoas, Isabela ouviu o que ele não disse. Dr. Marcelo, disse ela, esses documentos foram retirados do escritório Figueiredo por requisição de Caio Mendes há 2 anos. O silêncio dessa vez foi mais longo. Eu não sabia disso, disse ele. E então, depois de outra pausa, Isabela, seja cuidadosa com o que você assina nos próximos dias. Ela agradeceu, desligou e ficou sentada na cadeira vazia do escritório escurecendo enquanto o sol se punha sobre a Faria Lima. E passou os 30 minutos seguintes sem fazer nada, sem falar com ninguém, apenas deixando as informações se assentarem no lugar que elas precisavam ocupar antes de poder agir sobre elas. Na saída, às 6h30, o segurança da recepção a parou e disse que havia um envelope entregue à tarde, sem remetente, endereçado a ela pelo nome. Dentro do envelope havia uma única folha. Era uma cópia fotográfica de um extrato de ata de reunião do Conselho de Administração da Vasconcelos Participações, datada de 2 anos atrás. Na cópia, um item de pauta havia sido circulado à mão com caneta vermelha. Aprovação da transferência temporária de participação acionária referente ao lote B, conforme instrução da diretoria executiva. Embaixo, em letra manuscrita que ela não reconheceu, não existe transferência temporária de ações ordinárias na legislação brasileira. Esse lote é o seu. Isabela dobrou a folha, colocou na bolsa e saiu para a rua. Isabela esperou 2 dias antes de contatar Rafael Monteiro. Os 2 dias foram necessários não porque ela precisasse de tempo para pensar, mas porque entrar em contato imediatamente teria sido uma forma de mostrar que a folha anônima havia funcionado e se havia uma coisa que ela não estava disposta a conceder, era que alguém havia calculado o ritmo das suas reações com precisão suficiente para ter razão sobre isso. No 3º dia, ela mandou uma mensagem de texto para o número que ele havia deixado com a recepcionista no dia da visita. A mensagem dizia apenas: disponível para conversar amanhã às 10. A resposta veio em menos de 2 minutos. Estarei lá. Ela havia pensado em recebê-lo em um café neutro, mas então havia decidido que o escritório era melhor, porque o escritório era terreno dela e porque havia aprendido, depois de anos observando o pai em negociações, que o espaço onde a conversa acontece diz coisas que as palavras ainda não disseram. Rafael chegou às 10 menos 5. Ela estava pronta desde as 9h40, o que não ia dizer a ele, mas que era a versão privada de um score que ela mantinha consigo mesma sobre as próprias reações. Quero entender uma coisa primeiro, disse ela quando ele se sentou. Não havia água na mesa, não havia café, não havia nenhum dos sinais de hospitalidade que normalmente funcionam como anestesia social. O senhor sabia sobre os 15% antes de aparecer naquela festa. Não era uma pergunta. Ele entendeu isso. Sim, disse ele. E a valsa? Sim. Então o senhor foi àquela festa com uma razão que não foi me dizer na primeira vez que conversamos. Rafael ficou quieto por um momento. Havia algo diferente nele hoje em relação às outras 2 vezes que ela o havia visto, uma contenção que antes era controle, e agora parecia ser outra coisa, mais próxima de cuidado com o que ele estava prestes a dizer. Fui porque queria ver você em contexto, disse ele. Antes de chegar aqui com uma proposta de negócio, eu queria entender com quem estava falando. Isso é uma resposta construída para ser verdadeira sem ser completa. Ele ficou olhando para ela. Então me dê a versão completa. Rafael se inclinou levemente para frente, os cotovelos na mesa. Era um gesto que Isabela associava à disposição de ocupar espaço,
mas que nele tinha uma qualidade diferente, como se ele estivesse se aproximando da conversa, não dela. Eu comecei a analisar a Vasconcelos por razões puramente comerciais. Há 6 meses. A empresa tinha indicadores que sugeriam uma janela de aquisição interessante. Isso não é nada extraordinário. É o que eu faço. Mas à medida que eu analisava a estrutura, comecei a ver inconsistências que não eram produto de má gestão. Eram produto de intenção. Uma pausa. Alguém estava movendo peças de um jeito muito específico, e as peças estavam sendo movidas de uma forma que dependia de você não saber de certas coisas. A cláusula do contrato pré-nupcial, entre outras, o aditivo que meu pai assinou, que protege os seus ativos de decisões unilaterais da diretoria executiva, mas que só pode ser invocado por você, e só pode ser invocado se você souber que existe. Isabela ficou olhando para ele. E por que o senhor se importa com isso? Você disse que estava analisando uma aquisição. A aquisição não depende de eu saber ou não saber sobre o aditivo. Rafael ficou quieto por um momento que foi longo o suficiente para ela notar. Depende, disse ele, porque os 15% que você possui são os únicos que eu posso adquirir de forma limpa, sem passar pelo conselho onde a maioria das cadeiras está neste momento alinhada com a diretoria executiva. E para poder adquirir com segurança jurídica, você precisa ter clareza sobre o que está vendendo e se tem o direito pleno de vender. E se eu não quiser vender? Então eu precisaria de outra estratégia. O que o senhor faria? Esperaria, disse ele, e continuaria observando as inconsistências, porque eventualmente elas se tornam documentadas por fontes independentes, e aí a situação fica mais complicada para todo mundo. Isabela se levantou e foi até a janela, o mesmo movimento que havia feito na última vez que ele esteve ali, e percebeu isso e parou na metade do caminho porque reconheceu o padrão e não queria ser previsível. Ficou de pé no meio da sala. O envelope, disse ela. A folha com a ata circulada. Rafael não respondeu imediatamente. Foi o senhor. Uma pausa. Sim. Ela ficou olhando para ele. O senhor enviou aquilo antes de eu ter concordado em falar com o senhor novamente, antes de eu ter dado qualquer sinal de que ia me interessar pela sua proposta. Sim. Por quê? Rafael ficou quieto por um momento, e então disse algo que ela não esperava. Porque você parecia estar no escuro sobre algo que era seu, e eu não acho que alguém deveria ficar no escuro sobre o que é seu. Era a segunda coisa que ele havia dito que soava como algo não calculado, e ela notou da mesma forma que havia notado a primeira, com uma atenção específica, como se o não calculado nele fosse raro o suficiente para merecer catalogação. Isso não é um argumento de negócios, disse ela. Não. Então é o quê? Ele não respondeu. Ela voltou para a mesa e se sentou. Ficaram olhando um para o outro por um momento. Eu não vou assinar nada até ter o aditivo original em mãos, ou uma cópia autenticada. Compreensível. E eu não vou confirmar nem desmentir qualquer intenção de parceria, aquisição ou qualquer outra coisa, até entender completamente o que é meu e o que foi movido sem minha autorização. Também compreensível. Mas eu quero saber se o senhor tem acesso a informações que eu não tenho, sobre as inconsistências que identificou. Rafael inclinou a cabeça levemente. Tenho algumas. Quantas? O suficiente para construir uma hipótese coerente sobre o que está acontecendo. E o senhor vai me passar essas informações por quê? Não há benefício óbvio para o senhor em me ajudar a entender a situação sem ter a minha assinatura em nada. Não há benefício comercial imediato, disse ele. Correto. Então qual é o benefício? Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Você é a única pessoa nessa situação que ainda não tomou uma decisão que não pode desfazer. Todo mundo ao redor de você já escolheu um lado ou uma estratégia. Você ainda está no centro. Uma pausa. Eu prefiro que a pessoa no centro saiba onde está. Isabela ficou quieta. Havia algo nessa frase que ela precisava processar depois, quando estivesse sozinha e pudesse desmontar cada peça com cuidado. Mas agora, nessa sala, com ele do outro lado da mesa, ela disse, está bem. Está bem, o quê? Está bem, me passe o que o senhor tem. Nos dias que se seguiram, as informações chegaram em fragmentos, do jeito que ele parecia preferir, não em um dossiê organizado, mas em mensagens que chegavam em horários irregulares, algumas de madrugada, com documentos escaneados e, às vezes, apenas uma linha de contexto. Ela montou um arquivo no computador do trabalho e o criptografou com uma senha que só ela sabia.
O arquivo ficou maior a cada dia. E ao mesmo tempo em que o arquivo crescia, uma outra coisa crescia também, menos documentável, mas igualmente presente. Uma atenção que ela começou a ter pelas mensagens antes de tê-las, uma antecipação que ela reconhecia como informação sobre si mesma que não estava preparada para analisar ainda. Na tarde de uma quinta-feira, 10 dias depois da reunião no escritório, Caio chegou em casa antes do jantar e disse, sem preliminares, que precisava conversar. Eles se sentaram na sala, no sofá que havia sido escolhido por um decorador que nenhum dos dois havia contratado, e Caio disse: "Eu soube que você foi ao escritório do Dr. Marcelo Queiroz." Isabela não perguntou como ele soube. A resposta a esse tipo de pergunta nunca era informativa. Era apenas uma forma de deixar a pessoa que a fez parecer ingênua. "Eu fui", disse ela. "Sobre o quê?" "Sobre questões relacionadas ao planejamento sucessório do meu pai." Isabela. Ele usou o tom que ela havia catalogado como tom de administração, o tom que ele usava quando achava que a situação podia ser controlada com a quantidade certa de paciência aplicada na direção certa. "Eu entendo que você está passando por um momento difícil. Depois do que aconteceu no evento, eu sei que..." "Caio", ela disse com cuidado, "o que aconteceu no evento não tem relação com o meu interesse em entender o planejamento sucessório do meu pai." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois a olhou com uma expressão que ela identificou, depois de 4 anos de prática, como a expressão de quem está recalculando. "Você sabe que tem sido muito distante. Eu fico preocupado." "Obrigada pela preocupação. Eu estou sendo sério." "Oisai." Caio ficou olhando para ela. Então disse, com uma mudança de tom tão precisa que ela quase admirou a execução: "Eu precisava falar sobre o contrato pré-nupcial, sobre a possibilidade de fazermos ajustes." "Ajuste." "Sim. Modernizar alguns termos." A Larissa identificou algumas cláusulas que estão desatualizadas do ponto de vista da legislação atual. A Larissa identificou. Isabela ouviu cada sílaba dessa frase de um jeito que foi simultâneo ao ato de manter a expressão neutra. "Que tipo de ajustes?" "Só detalhes técnicos. O escritório dela pode preparar um aditivo para a gente revisar juntos." "Não", disse Isabela. Caio piscou. "Não? Não vou fazer nenhum ajuste no contrato pré-nupcial agora." Uma pausa. "Eu tenho a minha própria advogada para questões assim." "Oisai, mas..." "Não agora, Caio." Ele ficou olhando para ela por um longo momento. E então, a expressão dele mudou de novo, mas desta vez para algo que ela não havia visto com frequência. A expressão de alguém que percebe que o plano não está funcionando como planejado. "Está bem", disse ele. Levantou, foi para o escritório, fechou a porta. Ela ficou sentada no sofá do decorador por 10 minutos e então mandou uma mensagem para Rafael. "Ele tentou me fazer modificar o pré-nupcial." Através da advogada da amante, a resposta levou 4 minutos. "Isso confirma a hipótese. Ele precisa que você assine algo antes que o aditivo do seu pai seja localizado. E se eu não assinar nada? Então ele vai precisar de outro método." "Que método?" "Fabricar uma razão para que você queira assinar." Isabela ficou olhando para essa mensagem por um longo tempo. Depois digitou: "O senhor deveria ter me dito, na primeira reunião, que sabia de tudo isso antes de aparecer na festa." A resposta demorou mais desta vez. Quando veio, disse apenas: "Eu sei." Não havia justificativa. Não havia explicação. Apenas o reconhecimento limpo de que havia algo que ele havia escolhido não dizer, e que a escolha havia sido dele. Ela colocou o telefone na mesa e ficou olhando para a porta fechada do escritório. 2 dias depois, Caio a chamou para uma reunião na sala de conferências do apartamento que eles usavam como home office compartilhado e apresentou a ela, sem cerimônia, um documento de 6 páginas. "Isso é um ultimato", disse ele. "Eu não gosto de chamar assim, mas é o que é." Isabela olhou para o documento sem tocá-lo. "Pode resumir. Se você não assinar o pedido de divórcio nos próximos 7 dias, eu vou publicar informações que comprometem a sua reputação profissional junto ao Conselho de Administração." Uma pausa. "São informações sobre decisões que você tomou no Departamento de Desenvolvimento, interpretações que podem ser apresentadas de formas que não te favorecem." Ela ficou olhando para ele. "Você está me ameaçando." "Estou sendo honesto sobre as consequências. Com informações fabricadas, com informações interpretadas", disse ele, cuidadosamente.
Isabela ficou olhando para o documento. Havia algo quase absurdo na cena. Sentada na sala de um apartamento que ela havia ajudado a decorar, ouvindo um homem que havia dormido ao lado dela por 4 anos explicar metodicamente as formas pelas quais planejava destruí-la se ela não cooperasse. 7 dias, disse ela. 7 dias. Ela se levantou, pegou a bolsa e saiu da sala sem tocar no documento. No elevador, com o mármore frio ao redor e o silêncio de um espaço pequeno, ela ficou de pé olhando para a porta fechada e sentiu algo se assentar nela, não raiva, que ela havia esperado, mas algo mais frio e mais preciso. A sensação de que o mapa havia mudado e que ela precisava de outro caminho. Ela mandou uma mensagem para Adra. Fernanda, preciso de uma reunião urgente, hoje se possível, e então mandou para Rafael. Ele deu um ultimato. 7 dias para assinar o divórcio ou ele destrói minha reputação no conselho. Rafael respondeu em 2 minutos. O que você quer fazer? E pela primeira vez em semanas, Isabela não sabia a resposta. Sabia que não queria fazer o que Caio estava pedindo. Mas também não sabia como fazer o que precisava ser feito sem a ajuda de alguém que havia chegado à situação com uma agenda própria que ela ainda não havia mapeado completamente. Ela estava presa entre 2 formas de não poder confiar plenamente. E essa era, ela percebeu enquanto o elevador descia, a situação mais perigosa em que alguém pode se encontrar, quando ambas as opções à sua frente foram, em alguma medida, construídas por outras pessoas. Isabela passou a noite do ultimato no escritório da Adra. Fernanda. Não a noite inteira. Chegou às 7 e saiu às 11, mas foram 4 horas de trabalho do tipo que não parece 4 horas porque cada minuto está carregado de peso próprio. Elas espalharam os documentos disponíveis sobre a mesa de conferências da advogada e construíram, juntas, uma linha do tempo. A linha do tempo mostrava o seguinte: há 2 anos, Caio havia requisitado os documentos do planejamento sucessório. Há 18 meses, Larissa Fontes havia começado a aparecer em registros de acessos ao sistema financeiro da empresa, meses antes do contrato de consultoria oficial. Há 6 meses, 3 atas de reunião do conselho continham referências a um lote B que não correspondia a nenhuma nomenclatura padrão nos documentos da empresa. E há 3 semanas, Larissa havia sido contratada oficialmente com acesso irrestrito aos documentos societários. Ele não está apenas escondendo os ativos, disse Adra. Fernanda, com a voz devagar de quem está processando enquanto fala. Ele está construindo uma estrutura que vai ser difícil de desmontar depois que estiver concluída. Quanto tempo ainda tem? Depende do que falta para fechar a transferência. Se os 15% que são seus forem o último elo, e ele não conseguir eles pela via legal porque você não vai assinar nada, ele vai tentar pela via da pressão. O ultimato é isso. E se eu não ceder ao ultimato, Adra. Fernanda fez uma pausa. Ele vai publicar as interpretações que mencionou. Vão causar dano, mesmo que sejam contestáveis. A reputação é uma coisa frágil no ambiente de conselho. Isabela, uma sombra basta para mudarem o peso que dão as suas opiniões. Isabela ficou olhando para a linha do tempo na mesa. E se eu for ao conselho primeiro? Silêncio por um momento. Se você for ao conselho, disse Adra. Fernanda, com cuidado, você vai ter que explicar por que está levantando essas questões. E a única explicação que vai ser levada a sério é a verdade. A verdade de que eu não sabia dos meus próprios ativos. A verdade de que seu marido ocultou informações relevantes de você durante 4 anos de casamento e que você está descobrindo isso agora. Isabela ficou olhando para os papéis. Isso me faz parecer ingênua. Isso te faz parecer humana, disse Adra. Fernanda. E faz ele parecer o que ele é. Isabela foi para casa às 11 e ficou sentada na cozinha até a 1 da manhã com uma xícara de chá que esfriou sem que ela bebesse. Caio estava dormindo. Ou fingindo estar dormindo. A diferença havia deixado de ser relevante há algum tempo. Ela pensou no que Rafael havia dito. Você é a única pessoa nessa situação que ainda não tomou uma decisão que não pode desfazer. Às 2 da manhã, ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para ele. Não era uma mensagem de negócios. Era apenas: como você faz para saber, antes de tomar uma decisão irreversível, que está tomando a certa? A resposta demorou mais do que as outras. Quando veio, dizia: não sei, mas acho que a irreversibilidade é parte do que faz a decisão valer alguma coisa. Ela ficou olhando para isso por um longo tempo. Na manhã seguinte,
Ela ligou para o secretário do Conselho de Administração da Vasconcelos Participações e solicitou uma pauta extraordinária. O secretário disse que essas solicitações normalmente passavam pela diretoria executiva para a aprovação de pauta. Essa não, disse ela. Eu tenho direito estatutário de solicitar pauta extraordinária como acionista com mais de 10% das ações ordinárias. Houve uma pausa. A senhora tem mais de 10% das ações ordinárias? 15, disse ela. Verificar nos registros da junta comercial, se precisar de confirmação. A pauta foi agendada para 2 dias depois. Ela não contou a Caio. Contou apenas a Adrá, Fernanda, que passou os 2 dias trabalhando no material de suporte, e a Rafael, que ficou em silêncio por um longo momento quando ela contou e então disse: "Você sabe o que vai ter que dizer na reunião." "Sei. E você está disposta a dizer?" "Não tenho certeza sobre o disposta, mas vou dizer de qualquer forma." No dia da reunião do conselho, Isabela acordou às 5h30, antes do alarme, e ficou deitada no escuro por 20 minutos, ouvindo o silêncio do apartamento. Então se levantou, se arrumou com o cuidado específico de quem sabe que a aparência vai ser lida como informação naquele dia, e saiu antes que Caio acordasse. O conselho se reunia em uma sala no 33º andar, 2 andares acima do seu escritório, com uma mesa de carvalho comprida e cadeiras de couro escuro, que seu pai havia escolhido porque achava que móveis sólidos comunicam intenções sólidas. Havia 8 conselheiros presentes mais o secretário, e quando ela entrou, todos olharam para ela com a expressão específica de quem não sabe ainda o que vai ouvir, mas já calculou que é algo que vai exigir recalibração. Caio não estava na sala. Ela havia esperado isso. A reunião extraordinária havia sido convocada por ela, não por ele, e ele só seria notificado depois de encerrada a sessão, conforme o regimento. O presidente do conselho, um homem de 67 anos chamado Dirceu Almeida, que havia trabalhado com o pai dela por 2 décadas, a recebeu com um aperto de mão formal e uma expressão que ela interpretou como preocupação cuidadosamente contida. "Isabela, o que nos traz aqui?" Ela se sentou, abriu a pasta, respirou. "Preciso relatar ao conselho uma situação que afeta a integridade da estrutura acionária da empresa", disse ela, com a voz tão controlada quanto ela conseguia fazer naquele momento, "e para fazer isso, vou precisar admitir algo que não é fácil de admitir." Silêncio na sala. "Durante 4 anos", disse ela, "não soube que possuo 15% das ações ordinárias da Vasconcelos Participações. O documento que formalizou essa transferência foi executado por meu pai em 2018, com um aditivo de proteção que foi deliberadamente mantido fora do meu conhecimento." Uma pausa. "Por meu marido, que requisitou os documentos originais e os removeu do escritório jurídico responsável." O presidente Dirceu abriu a boca. "Fechou. Eu sei o que isso significa", continuou Isabela. "Significa que eu, como acionista, fui mantida no escuro sobre os próprios ativos. Significa que decisões foram tomadas por essa empresa sobre um bloco acionário sem o conhecimento ou consentimento da titular. E significa que, no mínimo, há uma questão de governança que exige investigação independente." Ela colocou sobre a mesa as cópias que Adrá, Fernanda havia compilado, a requisição dos documentos assinada por Caio, as atas com referência ao lote B, o extrato da junta comercial mostrando a titularidade dos 15% e a linha do tempo. O conselheiro de finanças, um homem que ela conhecia há anos e que havia sempre tratado com a cordialidade distante reservada a esposas de diretores, olhou para os documentos com uma expressão que era a mistura específica de surpresa e cálculo rápido. "Isso são acusações sérias", disse ele. "São fatos documentados", disse ela. "As acusações virão das conclusões que o conselho tirar desses fatos." A porta da sala se abriu. Ela não havia esperado isso. A reunião era fechada, o regimento era claro sobre o acesso durante sessões extraordinárias, mas a porta se abriu de qualquer forma e a pessoa que entrou não era Caio. Era Rafael Monteiro. O secretário se levantou. "Senhor Monteiro, esta é uma sessão fechada." "Eu sei", disse Rafael. Ele estava olhando para Isabela, não para o secretário. "Peço desculpas pela interrupção." Ele colocou uma pasta sobre a mesa, ao lado dos documentos dela. "Eu tenho material complementar que é relevante para o que a senhora Vasconcelos está apresentando. Posso deixar aqui, se o conselho permitir." O presidente Dirceu olhou para Isabela. Ela ficou olhando para Rafael por um longo momento. "Senhor Monteiro,
disse ela, com um cuidado específico na voz. Como o senhor sabia desta reunião? Eu não sabia, disse ele. E havia na voz dele algo que ela reconheceu como verdade, não pela ausência de construção, mas pela presença de algo menos controlado. Eu soube que você havia solicitado a pauta, não sabia o que ia acontecer aqui. Então por que está aqui? Ele ficou olhando para ela. E então disse, diante de 8 conselheiros e um secretário e uma sala inteira de pessoas que ele claramente não havia planejado que estariam ouvindo isso, porque você estava fazendo isso sozinha, e eu não consegui ficar parado. O silêncio que se seguiu foi o tipo que às vezes acontece em salas de reunião, quando algo é dito que não estava previsto em nenhuma pauta. O presidente Dirceu, que havia sobrevivido a 30 anos de conselho por ser o tipo de homem que sabe quando deixar um momento se assentar antes de agir, olhou para a pasta de Rafael. O que está nessa pasta? Registros de movimentações societárias que identificamos durante a análise de due diligence de uma possível aquisição, disse Rafael, recuperando o tom de quem está acostumado a falar em salas como essa, incluindo evidências de transferências não registradas que correspondem ao lote B mencionado nas atas que a senhora Vasconcelos acabou de apresentar. O conselheiro de finanças abriu a pasta de Rafael. Ficou lendo por 2 minutos em silêncio. Então ergueu os olhos. Isso vai exigir uma auditoria independente. É o que estou solicitando, disse Isabela, e vai exigir a suspensão imediata de qualquer operação envolvendo o lote B, enquanto a investigação estiver em curso, acrescentou Rafael. O presidente Dirceu olhou para o secretário. Convoque os advogados da empresa para as próximas 2 horas. Então olhou para Isabela com uma expressão que ela levou um momento para identificar. Não era exatamente respeito, mas era algo mais próximo disso do que qualquer coisa que ela havia recebido nessa sala antes. Vai demorar algum tempo. Eu sei, disse ela. A reunião durou mais 3 horas. Ao final, o conselho votou, por 6 votos a 2, pela suspensão imediata de todas as operações envolvendo o lote B e pela convocação de auditoria independente. Os 2 votos contrários foram de conselheiros cujos nomes ela adicionou mentalmente ao arquivo que havia criado semanas antes. Caio recebeu a notificação às 4 da tarde. Isabela foi avisada pela Drá. Fernanda às 4:30. Ele ficou em silêncio por um longo tempo quando o advogado dele ligou. A Larissa Fontes saiu do prédio antes das 3, antes mesmo de ele saber. Parece que ela foi informada antes. Isabela agradeceu, desligou e caminhou até o corredor externo à sala do conselho, onde as janelas davam para a cidade do mesmo jeito que as do seu escritório davam, mas de um ângulo diferente, 2 andares mais alto, com uma perspectiva levemente distinta que mudava o que se via sem mudar o que existia lá fora. Rafael estava no corredor. Ele havia ficado após o encerramento da sessão, sem que ninguém pedisse que ficasse ou que fosse embora, e estava com as mãos nos bolsos e uma expressão que ela não havia visto nele antes, uma expressão de alguém que acabou de fazer algo que sabia que ia fazer, mas não havia planejado fazer assim. Ela caminhou até ele. Ficaram a menos de 1 metro um do outro, no corredor com as janelas e a luz da tarde de São Paulo, que nunca era dourada de verdade, mas às vezes fingia ser. Você não deveria ter vindo, disse ela. Oisai, você apareceu em uma reunião fechada sem ser convidado. Oisai. Isso vai levantar questões sobre o seu interesse na empresa, sobre por que você tem esses documentos, sobre o que você queria com isso tudo. Eu sei, disse ele de novo. E então? E responderei a essas questões quando chegarem. Ela ficou olhando para ele. Por que você fez isso? Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, eu cheguei a essa situação por razões comerciais. Isso é verdade, mas alguma coisa foi mudando no processo, e eu demorei mais do que devia para reconhecer isso, e quando percebi, você já estava dentro daquela sala dizendo coisas que eram difíceis de dizer diante de gente que não merecia ouvir antes de você. Isabela ficou olhando para ele. Eu não me arrependo de estar aqui, disse ele, mas entendo se você se arrepende que eu vim. Ela ficou em silêncio por um momento. E então disse, com uma precisão que ela havia aprendido a usar, quando queria que uma frase fosse ouvida exatamente do jeito que foi construída, eu não me arrependo que você veio. Uma pausa. Mas eu ainda não te perdoei pela valsa. Rafael ficou olhando para ela. Havia algo na expressão dele que ela não conseguiu nomear no momento, mas que ficou com ela depois, nos dias que se seguiram, como uma imagem que continua presente depois que você fecha os olhos. Ela voltou para o seu escritório, 2 andares abaixo, onde havia um arquivo criptografado
e uma pasta cheia de documentos e 6 semanas de trabalho que haviam chegado àquele ponto, e ficou sentada na cadeira com a cidade lá fora e o silêncio dentro. O conselho havia suspendido as operações. A auditoria havia sido convocada. Caio havia ficado em silêncio quando recebeu a notificação, mas a auditoria levaria tempo. E Caio tinha um advogado e uma estratégia e 7 anos a mais de experiência nessa empresa do que ela. E o aditivo original ainda não havia sido encontrado, e havia 2 conselheiros que haviam votado contra, e Rafael Monteiro havia entrado em uma reunião fechada e dito que não conseguiu ficar parado, e ela não sabia ainda o que fazer com essa informação. O mapa havia mudado de novo, mas ela ainda estava aprendendo a ler o novo contorno. A auditoria foi convocada numa quarta-feira. O advogado de Caio entrou com o pedido de anulação na quinta. O argumento era técnico. A convocação da pauta extraordinária havia sido feita com base em uma titularidade acionária não formalmente reconhecida pela empresa, já que o registro existia na junta comercial, mas não havia passado por processo de averbação interna. Sem a averbação interna, a acionista não teria prerrogativa estatutária para a convocação. Adra. Fernanda ligou para Isabela com isso às 8 da manhã de quinta, antes que ela chegasse ao trabalho, e explicou com a voz devagar de sempre. É um argumento contestável, disse ela, mas vai exigir tempo de resposta. E enquanto a contestação estiver pendente, o Conselho pode optar por suspender a auditoria até que a questão seja resolvida. Quanto tempo isso leva? Depende do juiz. Meses. Possivelmente mais. Isabela ficou de pé na calçada em frente ao prédio, com o telefone no ouvido e o barulho da Faria Lima. Existe alguma forma de resolver a questão da averbação mais rápido? Existe uma forma, disse Adra. Fernanda com cuidado. Mas exige um consignatário. O aditivo original de seu pai tinha uma segunda assinatura, além da dele, como testemunha jurídica da transferência. Quem assinou como testemunha tem autoridade para confirmar a titularidade de forma que dispensa a averbação retroativa. Quem assinou como testemunha? Uma pausa. O aditivo foi coassinado por um representante legal da parte compradora das ações que o seu pai vendeu para financiar a transferência aos seus. A pessoa que comprou esse bloco na época foi uma holding chamada Monteiro Capital. Isabela ficou parada. Rafael Monteiro assinou como representante legal da holding, disse Adra. Fernanda. Há 6 anos, quando seu pai fez o planejamento. Ele conhecia seu pai, Isabela. Conhecia o aditivo desde o início. O Bahrein. O barulho da cilindro mudou. O sol estava no mesmo lugar. As pessoas passavam pela calçada do jeito que passam toda manhã, com a velocidade específica de quem tem lugar para chegar. Isabela ficou de pé na calçada por um longo momento. Então entrou no prédio, subiu para o seu escritório e ficou sentada na cadeira olhando para o computador sem abri-lo. Havia uma sequência de informações que ela precisava organizar antes de reagir a qualquer uma delas. Rafael havia comprado ativos do pai dela há 6 anos. Tinha conhecimento do aditivo antes de aparecer naquela festa. Havia chegado à situação com uma agenda que incluía informações que ele havia escolhido revelar parcialmente, na ordem que lhe convinha. E, ao mesmo tempo, havia entrado em uma reunião fechada do conselho sem precisar. Havia dito, diante de pessoas que ela não havia escolhido que ouvissem, que não havia conseguido ficar parado. Os 2 fatos coexistiam. E coexistiam de um jeito que ela ainda não havia encontrado um esquema claro o suficiente para organizar. Ela ficou olhando para a cidade por 40 minutos. Depois pegou o telefone. Eu preciso que você venha ao meu escritório, disse ela quando ele atendeu. Hoje. Posso estar aí às 2. Às 2. Ela desligou. E então ficou com o telefone na mão, pensando que havia algo diferente nessa ligação em relação às anteriores. Uma mudança no que ela havia pedido e em como havia pedido, uma distinção entre precisar da assinatura de alguém e precisar de alguém, e que ela havia cruzado essa linha no momento em que havia dito, eu preciso sem nenhuma cláusula depois. Rafael chegou às 2:10. Ela estava na sala, de pé perto da janela, o que era novamente o padrão que ela havia reconhecido antes, mas desta vez não quis quebrar porque estava de pé, porque queria estar de pé, não porque estava evitando sentar. Ele entrou e ficou parado perto da porta, numa distância que era maior do que as vezes anteriores, como se reconhecesse que havia algo diferente nesse encontro e estivesse esperando que ela definisse o tom. Monteiro Capital, disse ela. Ele não fingiu não saber a que ela se referia. Sim, você conhecia meu pai.
Conheci. Fizemos negócio juntos uma vez há 6 anos. Fui apenas o representante legal da holding naquele momento, e você sabia do aditivo. Sabia que ele havia feito um planejamento sucessório com proteções específicas para você. Não sabia os detalhes exatos até começar a analisar a empresa nos últimos meses. Isabela ficou olhando para ele. Quando você apareceu naquela festa, sim, você tinha esse histórico. Tinha. E não me contou. Ele ficou quieto. Por quê? Perguntou ela. Não havia raiva na pergunta. Havia algo que era simultaneamente mais simples e mais complicado do que raiva. Porque eu não sabia se era relevante para o que eu ia propor, disse ele. E então, depois de uma pausa, e porque eu não queria que você achasse que eu estava usando o nome do seu pai para criar confiança. Você não estava, não conscientemente. Uma pausa. Mas eu entendo por que a distinção pode não importar do seu lado. Isabela ficou olhando para ele. Havia algo cansativo em processar um homem que tinha a honestidade de reconhecer as suas próprias motivações sem as desculpar, e que ao mesmo tempo havia feito escolhas que a afetaram sem consultá-la. O cansaço não era raiva. Era o trabalho de tentar entender algo complicado com precisão. Você precisa assinar como cotestemunha do aditivo, disse ela, para que eu possa confirmar a titularidade das ações sem depender do processo de averbação retroativa. Eu sei, disse ele. Adra, Fernanda me contactou esta manhã. Ela piscou. Ela te contactou antes de me ligar a mim? Depois. Ela me ligou logo depois de falar com você. Isabela ficou olhando para ele. E você vai assinar? Sim, sem pedir nada em troca. Ele ficou olhando para ela por um momento. Sem pedir nada em troca. Ela ficou quieta. Havia algo no peso específico dessa frase, num homem que havia chegado àquela situação por um interesse comercial declarado e que agora estava dizendo que ia assinar algo que não lhe dava nenhum benefício imediato, sem pedir contrapartida, e havia algo nessa distinção que ela precisava processar, mas que naquele momento só conseguia reconhecer como presente. Às 4 horas, disse ela. No escritório da Dra. Fernanda. Estarei lá. Ele foi. Ela ficou. O escritório da Dra. Fernanda ficava no Itaim, 15 minutos de distância pela Avenida Juscelino Kubitschek, quando o trânsito colaborava, que aquela hora não colaborava, então foram 25. Isabela chegou cedo de qualquer forma. Rafael já estava lá quando ela chegou, o que fez ela olhar para o relógio do carro e depois olhar para a janela do escritório com uma expressão que ela não conseguiu categorizar, mas que ficou com ela. A assinatura em si levou menos de 10 minutos. Documentos colocados sobre a mesa, canetas, testemunhas que a Dra. Fernanda havia preparado, o papel específico que o advogado de Caio teria que reconhecer, porque não havia argumento técnico contra uma coassinatura de quem havia participado do instrumento original. Quando estava terminando, a secretária da Dra. Fernanda entrou com uma mensagem impressa. A Dra. Fernanda leu, passou para Isabela. Era uma notificação. O advogado de Caio havia solicitado uma audiência de conciliação para a semana seguinte, propondo um acordo extrajudicial que incluía a retirada do pedido de anulação em troca de condições específicas de divórcio. Isabela leu a notificação 2 vezes. Então olhou para a Dra. Fernanda. Ele está recuando? Está tentando negociar antes que a auditoria encontre o que precisamos que encontre, disse a Dra. Fernanda. O que significa que ele sabe o que a auditoria vai encontrar? E se eu concordar com a auditoria continua? A auditoria está convocada independentemente agora. A questão da averbação foi resolvida. A audiência de conciliação não suspende a auditoria. Uma pausa, mas ele vai estar nessa audiência com a intenção de te fazer concordar com termos que limitem o que a auditoria pode fazer com as conclusões. Então eu vou à audiência, disse Isabela. E não vou concordar com esses termos. A Dra. Fernanda assentiu com a expressão de quem havia esperado exatamente isso. Rafael estava ouvindo tudo isso em silêncio do lado oposto da mesa. Quando Isabela olhou para ele, ele estava olhando para a notificação na mão dela com uma expressão que ela havia aprendido a ler nas últimas semanas. A expressão de alguém calculando variáveis, mas com uma camada abaixo do cálculo que era outra coisa. Eles saíram do escritório juntos porque os horários coincidiram, não por combinação, e ficaram na calçada do Itaim com o fim da tarde de São Paulo ao redor, que era a hora específica em que a luz ficava mais horizontal e tornava tudo levemente mais dramático do que precisava ser. Obrigada por assinar, disse ela.
Não precisava agradecer. Precisava. Uma pausa. Era a coisa certa a fazer. Rafael ficou olhando para ela. Havia algo diferente na expressão dele naquele momento, ao ar livre, sem a mesa de reunião entre eles e sem a formalidade que os dois haviam mantido em cada conversa anterior, como se o espaço aberto tornasse mais difícil segurar certas coisas no lugar onde elas haviam estado guardadas. Isabela, disse ele. Rafael, disse ela, com uma precisão na voz que reconhecia como defesa. Ele ficou quieto por um momento. Então, a audiência de conciliação vai ser difícil. Oisai, ele vai tentar te fazer sentir que você está no lugar errado, que está agindo errado, que tudo o que você fez nas últimas semanas foi uma reação desproporcional. Eu sei isso também. E você vai estar certa de qualquer forma. Ela ficou olhando para ele. Você está me dizendo isso por quê? Porque é verdade. E porque eu acho que você precisa ouvir antes de entrar nessa sala. Isabela ficou quieta por um momento. Havia algo no jeito que ele havia dito isso, não como uma estratégia ou como preparação para uma negociação, mas como o tipo de coisa que se diz quando não se tem nada a ganhar dizendo. A valsa, disse ela. Ele ficou em silêncio. Na noite da festa, disse ela. Você foi porque queria me ver em contexto, mas no momento em que você me convidou para dançar, você já havia decidido alguma coisa. Eu preciso saber o que era. Rafael ficou olhando para ela por um longo momento. Eu havia decidido que a situação era injusta, disse ele, e que havia algo em você que não combinava com o papel em que as pessoas ao redor de você estavam te colocando. E isso justificava aparecer na festa do meu marido e me tirar para dançar. Não justificava, mas foi o que eu fiz. Ela ficou olhando para ele. Por que você é honesto sobre as coisas que fez errado, mas insiste em não explicar por que as fez? Uma pausa longa. Porque as razões que tenho para as minhas ações às vezes me surpreendem, e eu prefiro não falar sobre elas antes de entendê-las. Isso é uma resposta inconveniente. Oisai. Ela ficou em silêncio por um momento. Ao redor deles, a calçada do Itaim tinha um movimento específico do fim da tarde, pessoas saindo de prédios comerciais com a pressa de quem quer chegar em algum lugar antes que a noite comece de verdade. Quando tudo isso terminar, disse ela, o que você quer? Rafael ficou olhando para ela. A pergunta era ampla o suficiente para ter múltiplas respostas e ele sabia disso, e ela sabia que ele sabia, e havia algo nessa troca de conhecimentos que era mais honesto do que muita coisa que havia sido dita entre eles nas últimas semanas. Não sei, disse ele, mas acho que é a primeira vez em muito tempo que não saber me parece mais interessante do que saber. Ela ficou olhando para ele. Depois disse, está bem, e foi para o carro. A audiência de conciliação aconteceu 5 dias depois, numa sala de mediação no centro com paredes claras e 2 sofás dispostos de forma que os 2 lados ficassem equidistantes de uma mesa central, uma arquitetura de neutralidade que não enganava ninguém. Caio chegou com 2 advogados. Isabela chegou com Adrá. Fernanda. O mediador era um homem de 50 e poucos anos com óculos de armação fina que havia passado a carreira inteira tentando que 2 partes chegassem a um ponto médio e que tinha a expressão de quem reconhece nos primeiros 10 minutos de uma sessão, quando o ponto médio não vai existir. Os primeiros 30 minutos foram ocupados pelos advogados de Caio, apresentando a proposta. Divórcio consensual com partilha de bens, baseada na avaliação de mercado dos ativos listados em um anexo que Isabela recebeu na hora, sem tempo de análise prévia. O anexo não incluía o lote B. Isabela ouviu tudo. Não interrompeu. Quando os advogados terminaram, Adrá. Fernanda disse que precisava de uma pausa para analisar os documentos. Na pausa no corredor, Adrá. Fernanda disse em voz baixa, o anexo exclui ativos que somam aproximadamente 32% do que a auditoria vai encontrar. É um desconto significativo sendo apresentado como partilha justa. Eu sei, disse Isabela, e a proposta inclui uma cláusula de não divulgação que impediria você de usar as conclusões da auditoria em qualquer processo futuro. Eu sei isso também. Então você quer rejeitar. Quero rejeitar. Adrá. Fernanda ficou olhando para ela. Ele vai ser difícil na sala. Oisai. Elas voltaram para a sala. Caio havia ficado olhando para a mesa durante a pausa. Quando Isabela entrou e sentou, ele a olhou com uma expressão que ela levou um momento para identificar. Não era raiva, e não era desprezo. Era algo que ela havia visto no rosto dele raramente ao longo de 4 anos de casamento, e que agora ela conseguia nomear. Era reconhecimento.
Ele estava reconhecendo que havia calculado errado. Minha cliente não aceita os termos propostos, disse Adrá. Fernanda. Caio ficou quieto por um momento. Então disse, com uma mudança no tom que descartou os advogados e o mediador como intermediários. Isabela. Caio, disse ela, você sabe que isso vai demorar anos se for para o judiciário. Oisai. E que durante esses anos, toda a situação vai ser pública. O nome da empresa, as acusações, tudo. A auditoria já é pública, disse ela. Você convocou a mediação, não eu. Ele ficou em silêncio por um momento. O que você quer? Quero uma partilha que inclua todos os ativos, incluindo o lote B e todos os ativos movimentados nos últimos 2 anos. Quero a devolução dos documentos originais do planejamento sucessório do meu pai e não vou assinar nenhuma cláusula de não divulgação. Isso não é razoável. É o que é meu, disse ela. O razoável seria você não ter tomado o que era meu para começar. Caio ficou olhando para ela. Havia algo no silêncio que se seguiu que era diferente dos silêncios anteriores entre eles. Não o silêncio de 2 lados calculando, mas o silêncio de um lado que havia calculado tudo com muita precisão e que agora estava descobrindo que havia esquecido de calcular uma variável. A variável era ela. Um dos advogados de Caio se inclinou para o lado e sussurrou algo no ouvido dele. Caio ouviu. Ficou olhando para a mesa. Depois olhou para Isabela de um jeito que ela havia esperado ser agressivo e que foi, em vez disso, apenas pesado. Você vai precisar de tempo para pensar, disse o mediador, com aquela voz de quem está tentando manter a sessão viva. Não vou, disse Caio, e virou para o advogado. Pode preparar a contraproposta com os ativos do lote B incluídos. O advogado não escondeu a surpresa. Isabela também não escondeu a surpresa, embora a expressão dela fosse mais contida. Caio ficou olhando para ela de novo. Eu não vou te dar a devolução dos documentos. Você vai ter que consegui-los pela via da auditoria. Está bem, disse ela, e eu vou contestar a avaliação dos ativos. Adrá. Fernanda vai contestar a contestação. Ele ficou quieto. Depois, muito devagar, como alguém colocando algo de volta no lugar de onde havia tirado, eu soube que Rafael Monteiro assinou os documentos da averbação. Soube. Desde quando vocês dois? Isso não é relevante para essa mediação, disse ela. Caio ficou olhando para ela por um último momento, e então virou para os advogados dele e disse que a sessão havia terminado por hoje, que precisava de 24 horas para revisar a contraproposta, e o mediador concordou com a expressão de alguém que não esperava chegar tão perto de um resultado real. Isabela saiu da sala com Adrá. Fernanda sem olhar para trás. No corredor, Adrá, Fernanda disse, ele vai ceder. Não tudo, mas o essencial. Oisai, foi bem feito. Isabela ficou quieta por um momento. Havia algo que ela havia esperado sentir naquele corredor, alguma versão de alívio ou de vitória, e o que havia era mais quieto do que isso, mais parecido com o assentamento de algo que havia estado suspenso por muito tempo e que finalmente havia encontrado onde pousar. Ela foi para casa. Não para o apartamento que dividia com Caio, que havia deixado 3 dias antes levando apenas o que era dela, mas para um apartamento alugado nos Jardins que uma amiga havia indicado, com janelas que davam para uma rua com árvores e sem a assimetria de um espaço que havia sido dividido com alguém que havia escolhido ser adversário. O apartamento era menor e mais barulhento, e havia algo inesperadamente leve nele que ela havia notado no primeiro dia e que continuava notando. Ela ficou sentada na sala por um longo tempo, com a cidade mais quieta do que era no 12º andar, e pensou nas últimas 6 semanas como se fossem um mapa que ela havia atravessado sem ter o mapa na mão. Às 10 da noite, bateram à porta. Ela não esperava ninguém. Ficou parada por um segundo antes de ir até a porta e ficou pensando que era estranho como certas horas do dia são mais silenciosas do que outras horas da noite. Era Rafael. Ele estava de pé do lado de fora com as mãos nos bolsos e aquela expressão que ela havia visto uma vez antes, no corredor do Itaim, a expressão de alguém que havia chegado a um lugar sem ter planejado completamente o que dizer quando chegasse. Como você sabe onde eu moro? Perguntou ela. Adrá. Fernanda me disse o endereço, disse ele, quando liguei perguntando. Por que você ligou perguntando? Ele ficou quieto por um momento. Porque eu soube como foi a mediação e eu queria saber como você estava. Podia ter mandado mensagem. Oisai, mas você veio pessoalmente. Eu sei isso também. Isabela ficou olhando para ele à luz da entrada.
Havia algo que ela havia percebido nas últimas semanas sobre Rafael Monteiro que ela não havia percebido nas primeiras. Ele era mais desajeitado do que parecia, não na superfície, que era controlada com o tipo de controle que vem de anos de prática. Mas numa camada abaixo, quando algo quebrava o padrão, havia uma qualidade de não saber exatamente onde colocar os pés que ela reconhecia porque havia visto no espelho. Entra, disse ela. Ele entrou. O apartamento era pequeno e ela não havia decorado ainda. Havia apenas o essencial, e havia algo exposto nisso, como receber alguém num espaço que ainda não havia decidido o que queria ser. Ela foi para a cozinha e fez café porque era o que fazia quando não sabia o que fazer com as mãos. Rafael ficou em pé perto da janela da sala, olhando para a rua com as árvores. Como foi? Perguntou ele quando ela voltou com as xícaras. Ele vai ceder na partilha, disse ela. Não na devolução dos documentos. A auditoria vai ter que fazer isso. A auditoria vai encontrar o que precisa encontrar. Você tem certeza disso? Tenho o suficiente para ter confiança, disse ele. Que é diferente de certeza, mas que às vezes é tudo o que existe. Ela ficou olhando para ele. E a Monteiro Capital. A eventual participação na empresa. Isso, disse ele com cuidado, vai depender do que a Vasconcelos vai querer ser depois que tudo isso se assentar. E de quem vai estar decidindo isso. De mim. De você. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você chegou aqui 6 semanas atrás querendo comprar 15% das minhas ações. Cheguei. Isso ainda é o que você quer? Rafael ficou olhando para ela. Havia algo no espaço entre essa pergunta e a resposta que era mais largo do que as perguntas e respostas que eles haviam trocado antes, mais espaçoso, mais difícil de atravessar com uma frase construída. O que eu quero, disse ele, com uma lentidão que ela reconheceu como honestidade, ficou mais complicado do que era quando cheguei. Complicado de que forma? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você perguntou, no Itaim, o que eu quero quando tudo isso terminar? Eu disse que não sabia. Disse, Oisai uma parte. Isabela ficou olhando para ele. Qual parte? Rafael ficou quieto por um momento. E então fez algo que ela não havia esperado. Sorriu. Não o quase sorriso que ela havia visto algumas vezes, calculado e mínimo, mas um sorriso real, do tipo que aparece quando alguém decide parar de segurar alguma coisa. Eu quero uma outra dança, disse ele. Dessa vez sem que 200 pessoas estejam assistindo. Isabela ficou olhando para ele. Havia algo naquela frase que era ao mesmo tempo mais simples e mais complicado do que as outras coisas que ele havia dito, e havia algo na forma como ele havia dito que era diferente da forma como havia dito tudo o resto, com aquela contenção que ela havia aprendido a reconhecer como a versão controlada de algo maior. Não tem música, disse ela. Não precisa. E não há salão. Não precisa disso também. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, e então, com uma deliberação que era tão diferente da noite do Hotel Unique, quanto o apartamento com árvores era diferente do 12º andar, ela estendeu a mão. Rafael olhou para a mão dela. Depois a olhou, e havia no olhar dele algo que ela havia esperado sem saber que esperava, a qualidade específica de alguém que está vendo exatamente o que queria ver. Ele colocou a mão na dela. Não dançaram no sentido estrito. Não havia música, e o apartamento era pequeno, e havia xícaras de café esfriando na mesinha, mas havia o peso das mãos e a distância que ficou menor do que havia sido antes, e havia algo no silêncio que não era mais o silêncio de duas pessoas que ainda não sabem o que a outra vai fazer. Você sabia, disse ela devagar, antes de entrar naquela sala do conselho, que eu estava lá. Não sabia o que você estava fazendo, mas foi mesmo assim. Fui. Por quê? Ele ficou olhando para ela de muito perto, e então disse, com aquela qualidade de não calculado que ela havia aprendido a reconhecer como a versão mais verdadeira dele, porque eu havia passado 6 semanas assistindo você descobrir coisas que machucavam, e eu precisava estar presente pelo menos uma vez para alguma coisa que não machucava. Isabela ficou olhando para ele. Havia coisas que ela precisaria dizer ainda. Sobre a Monteiro Capital, e o que ia querer fazer com a empresa quando a poeira baixasse, sobre o que significava construir algo com alguém que havia chegado por razões comerciais e que havia ficado por razões que ambos ainda estavam aprendendo a nomear, sobre a valsa daquela noite e o que ela havia significado para os dois antes mesmo que qualquer um soubesse o nome do outro. Mas havia também o peso da mão dele na dela, e a janela com as árvores, e o silêncio específico de um apartamento que ainda estava decidindo o que queria ser,
e às vezes as coisas que precisam ser ditas podem esperar um pouco mais, desde que quem precisa dizer, lá saiba que vai dizer. A valsa, disse ela. Na festa. Sim, você planejou. Planejei aparecer. Não planejei exatamente o que aconteceu quando você colocou a mão na minha. Ela ficou olhando para ele. O que aconteceu? Rafael ficou quieto por um momento, com aquele sorriso que havia aparecido antes e que ainda estava lá, mais quieto agora, mas ainda presente. Eu parei de saber exatamente o que estava fazendo, disse ele, e não parei mais. Isabela ficou em silêncio. E então, com a precisão de alguém que está tomando uma decisão que não é impulsiva, mas que também não é calculada, que é simplesmente honesta, eu também. Lá fora, a rua com as árvores estava com o silêncio específico das 11 da noite em São Paulo, que não é silêncio de verdade, mas que é o mais próximo que a cidade consegue chegar. As xícaras de café estavam frias. As janelas deixavam entrar uma brisa que não havia sido esperada naquela hora. E havia 2 pessoas num apartamento que ainda estava aprendendo a ser habitado, que haviam chegado uma à vida da outra por razões que nenhuma das duas havia planejado e que estavam descobrindo que, às vezes, o que começa como cálculo termina como algo para o qual não existe planilha.